Evolução do direito médico. O direito médico é um ramo do direito que tem como base a proteção da vida humana, a proteção do direito dos pacientes e a proteção do direito dos profissionais da área da saúde, notadamente médico, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde. Ele é todo embasado numa ética e também numa normatividade específica que rege as relações humanas no campo da saúde. Por quê? A relação médico-paciente, ela é uma relação de base contratual, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que também nasce desigual. Ela é uma relação que nasce onde uma pessoa que está em vicissitude necessita do conhecimento, da atuação, da expertise de uma outra, que então está mais forte porque detém todo um conhecimento específico e técnico que uma outra fragilizada visa buscar. Então ela é uma relação que nasce desigual, onde o médico está num polo mais forte, via de regra, e o paciente num polo mais fragilizado. E se sabe que a evolução social ela tem todo um ritmo bastante acelerado e o que leva à emergência de conflitos novos que não existiam na antiguidade. Conflitos estes frutos do próprio desenvolvimento da biotecnologia. Novos remédios, novas técnicas cirúrgicas, novas oportunidades, novas formas de divulgação dos resultados, nova forma de divulgação em geral, questões relativizadas de sigilo, novas formas de pagamento de honorários, às vezes caríssimos e muito mais. Isso gera uma demanda bastante acelerada e cada vez maior de questões que batem às portas do judiciário para tentar sanar esse conflito de interesses que nasce nas relações que têm por base a persecução da vida e da saúde. As questões médicas, elas são julgadas em sua maioria nas varas comuns e elas contam com a participação de peritos técnicos especializados, capacitados para interagir nas diversas áreas. A importância da perícia médica nos processos é enorme. Existe um conflito básico que se estabelece nessas demandas. Esse conflito é regido, de um lado, pela consciência do médico, pela independência desse médico na sua atuação profissional e também em toda uma tradição milenar de tratamento do médico com o paciente. Já, no outro lado do polo, estão os interesses da coletividade em relação ao exercício desse profissional. Ou seja, o rosto do médico e da medicina mudou radicalmente com o passar do tempo histórico, fazendo com que se ampliassem as áreas de conflito entre esses dois polos da ação. Evolução da medicina. A medicina, como se conhece hoje, a tentativa de curar um paciente, de minimizar a sua dor, de garantir-lhe a sua vida, de garantir-lhe um bem-estar, ela é uma prática bastante antiga, milenar realmente. Ela representou a mola propulsora da evolução das sociedades humanas, visando, como a gente falou, um aumento da expectativa de vida e da qualidade de vida das pessoas, dos seres humanos em geral. Na antiguidade, a medicina era bastante obscura em relação ao que ela é hoje. Ela tinha conceitos de empirismo e de magia na aparição da doença. Quando alguma doença se manifestava, algum sintoma diferente se manifestava naquela pessoa, isso era atribuído aos deuses, a maus deuses, a deuses maus, deuses das trevas, entidades ruins que estavam se manifestando em relação àquela pessoa. Portanto, a ritualística era bastante utilizada na medicina bem antiga. A mera observação das reações do paciente, dos sintomas, começaram a ser realizadas por pessoas que tinham esta sensibilidade, porque havia, em determinadas épocas, nada escrito, não havia faculdade de medicina, curso de medicina. A própria observação, o empirismo, a reza, a magia, a utilização de ervas, de raízes, de rituais,
foram sendo cada vez mais utilizados na tentativa de cura ou de diminuição daquele mal-estar dos diversos pacientes. Acreditava-se muito na antiguidade, portanto, no poder de divindades quando se buscava uma cura. O pai da medicina, aquela pessoa que primeiro pesquisou, se aprofundou, que trouxe uma maior contribuição para a medicina, pode entender-se que foi Hipócrates. Hipócrates era um grego, nascido por volta do ano 400 a.C., na ilha de Kos. E ele estudou as funções do organismo, a dissecção de cadáver, a evolução da doença, o desenvolvimento dos humores do paciente nas diversas patologias. E ele entendia que 3 elementos estavam desequilibrados que faziam que com isso surgissem as doenças. Quais eram esses elementos? Os humores, o sangue e a bile. Essa teoria dele depois foi refutada. Mas vejam que tem uma base de respaldo, quer dizer, o sangue, os humores, quer dizer, o estado psicológico e a bile. Ele salientou enormemente a importância da boa alimentação na aquisição da saúde. Hipócrates foi também um pioneiro na dissecção de cadáveres para buscar o entendimento da anatomia, da estrutura anatômica das diversas partes do corpo, dos diversos órgãos e também do funcionamento destes órgãos. Para isso ele precisava dissecar os cadáveres, abrir os cadáveres. Aí ele também fazia o quê? Anotava todas as suas experiências, todas as suas conclusões, sendo precursor também do que hoje se conhece por prontuário médico. A base do pensamento hipocrático era afastar da medicina influências místicas, teleológicas, de magia, de empirismo e trazer um caráter mais objetivo, de obstrução funcional, de lesão de tecido, de lesões mais objetivas do que apenas uma questão psicológica ou de magia ou de humores. A suposta origem divina está radicada na ignorância do conhecimento dos homens em determinado assunto. Esse era o grande pensamento de Hipócrates, quer dizer, esse lado metafísico, esse lado de crendice do homem, que ele se agarrava na ideia de esoterismo, de magia, está ligadíssimo ao desconhecimento exato, orgânico, funcional em matéria de medicina. Foi essa a conclusão basilar que Hipócrates chegou. E ele entendeu também que a doença, a instalação de doença, era um processo natural que recebia influências diretas do meio ambiente externo, como o clima, o ambiente, a alimentação, o tipo de vida que se levava. Hoje em dia mesmo se vê assim, quantas vezes a gente não ouviu? Saia do vento, não tome chuva, não tome sereno, não tome gelado. Paciente diabético, redução de glicose, diminuição da ingesta de açúcares, pães, massas e bolachas, o paciente renal, dieta líquida restrita e tantos outros. Pacientes com problemas bucomaxilos, uma dieta pastosa, parturientes, uma dieta mais rica em gorduras, quer dizer, uma canja. Alimentação do recém-nascido, da criança, da nutriz, do adolescente, do idoso, a importância da dietoterapia na saúde. Tudo isso foi provado que realmente Hipócrates tinha razão e ele, com os parcos elementos que contava à sua disposição na época que viveu, 400 anos antes de Cristo, chegou a conclusões que vigem perfeitamente embasadas na atualidade. O homem saudável para Hipócrates era aquele homem que tinha um estado mental saudável e um estado físico equilibrado, o famoso mente sana, corpore sano, chegando à conclusão atual de que a saúde nada mais é não apenas a ausência de doença, mas um equilíbrio psicobiofísico do ser humano. Boa parte da gênese das doenças está na cabeça, está no cérebro, a chamada psicossomática. A pessoa somatiza, ela cria determinadas patologias, ela acha que ela tem determinada patologia e ela acaba adquirindo mesmo por medo, por ansiedade, por tensão. Assim, Hipócrates conduziu a medicina, tanto no parte de estudo quanto na parte prática,
lembrando-se sempre dos parcos recursos que ele detinha, dentro de um equilíbrio ético bastante grande, não esquecendo ninguém de que a Grécia Antiga é berço da filosofia, do pensamento filosófico, da entronização da ética, da moral, tanto dos costumes quanto das praxes. Para ele também, o diagnóstico de uma determinada patologia exigia tanto um equilíbrio, um processo lógico, quanto um juízo sereno, quer dizer, uma lógica aplicada a uma objetividade. Assim se fazia um diagnóstico preciso para Hipócrates na época que viveu, realidade que persiste nos dias de hoje. Era necessário, porque ele estava numa fase que estava se descobrindo todas as técnicas, os diagnósticos de doença, etc. Era necessária a utilização de experimentação curativa para descobrir um caminho melhor para uma cura e tentar intervir também nas fases iniciais da aparição da patologia, evitando-se desta forma a sua evolução. Então vejam a importância do pensamento e do legado de Hipócrates para a medicina moderna. O pensamento hipocrático se funda em alguns princípios basilares, como de agradecimento dos seus mestres, tá certo? Eu agradeço aos meus mestres todo o conhecimento que eles me passaram, também é alçada dentro de uma moralidade profissional, também dentro de um respeito ao segredo médico, à intimidade do paciente, a observância da beneficência, do benefício para esse paciente, e também ele buscou a libertação da medicina de conceitos abstratos para uma medicina de conceitos mais objetivos e mais técnicos. Por isso ele escreveu toda uma praxis que hoje ainda existe como um juramento escrito em grego jônico, no início do século V a.C. E toda essa praxis inspirou todos os médicos, ou a comunidade médica, desde a antiguidade até a atualidade. Posteriormente, na Idade Média, houve um apogeu da educação. E o primeiro manual moderno de história da medicina foi promulgado em 1662 por Daniel Leclerc, o pai, considerado pai da história da medicina. A partir daí, também com a fundação das universidades e dos cursos específicos, pôde-se disseminar o conhecimento da medicina, de certas técnicas médicas, e sempre através da pesquisa com animais, posteriormente com seres humanos, veio-se cada vez mais estruturando, conhecendo-se a estrutura de funcionamento orgânico dos seres humanos, visando assim a consequente aquisição de processos de estancamento de patologias, quer dizer, curar a patologia em seus estados iniciais, a cura efetiva de uma patologia. Posteriormente, com a descoberta de remédios antibióticos, já do século XIX para o século XX, uma série de doenças foram erradicadas e uma série de técnicas cirúrgicas foram introduzidas, podendo a medicina ter um novo alcance, fazendo parte do histórico básico das clínicas médicas, a abordagem do valor do exame minucioso do paciente, que deve ser solene e meditado pelo médico. A partir dali, elabora-se um diagnóstico e o médico, diante da praxis médica e do conhecimento técnico da época em que ele está inserido, obviamente, ele tem condição de dizer um prognóstico dessa doença, quer dizer, como essa doença, essa patologia vai evoluir, ela poderá evoluir, quais são as chances, inclusive, de cura de determinado paciente frente às diversas patologias que podem aparecer. Como praxis adotadas dentro desse prognóstico médico, alguns elementos muito utilizados pelos médicos são auscultamento cardíaco, auscultamento de barulhos internos, sons, ruídos internos, os derrames pleurais, por exemplo, a medida do pulso, da temperatura e da pressão arterial. Várias obras de Hipócrates tiveram importância na época dele e posteriormente, como algumas que eu vou transcrever para vocês. Aforismos, regime das doenças agudas, articulares e fraturas, feridas da cabeça, medicina antiga, entre outros. Essas são algumas obras de Hipócrates, que fez então um juramento de cunho ético e moral que persiste até a atualidade.
Assim, na atualidade, fala-se em direito à saúde, um direito fundamental à saúde. Esse direito é um direito social e tem um aumento de ações relativas à liberação e concessão de medicamentos, prestação de assistência médica, entre outros. Ela tem previsão legal no artigo 197 da Constituição Federal e há, para as questões em matéria de saúde, uma solidariedade entre os entes federativos, tal como reza o artigo 23, inciso 2º da mesma Constituição Federal, que impõe também o fornecimento de medicamentos e tratamentos. O direito à saúde, ele é um direito humano que representa a sua máxima de viver com dignidade e é uma obrigação do Estado enquanto agente regulamentador da vida em sociedade. O Sistema Único de Saúde também vem regulamentado na Constituição Federal, no artigo 198. E a saúde pode ser, então, definida como um bem-estar físico e mental, ou como eu disse antes, um bem-estar psicobiofísico. Com a evolução das ciências e a entronização da biotecnologia nesse ramo de ciências, o rosto da medicina mudou de uma medicina empírica, de uma medicina corpo a corpo do médico, de uma medicina assim mais racionalista, chegando a uma medicina chamada medicina preditiva, que entra no campo dos testes genéticos e identifica assim pessoas saudáveis e assintomáticas portadoras de anomalias genéticas, ou melhor, de genes mutantes que levam ao risco do surgimento de determinadas doenças. Podem ter ou não o aparecimento de determinadas doenças. E assim, a mensuração desse risco de aparecimento de determinadas doenças é feita tanto em testes pré-natais como ainda do embrião pré-implantatório. Portanto, a gente vê que o avanço da biotecnologia chegou diretamente na área da saúde, fazendo grandes modificações, grandes reestruturações, visando a qualidade de vida da população. Uma outra forma de medicina, que era então a medicina curativa. Essa medicina curativa, ela ocorria quando a doença em si já se instalou. Havia uma outra forma de medicina, que era a medicina preventiva, que estava ultra ligada a atos preventivos para o não aparecimento de doenças ou para bloquear a sua evolução. Ela está muito ligada a medidas de higiene, hábitos alimentares e práticas relacionais. E por último, é aquela que nós já falamos, a medicina preditiva, capaz de fazer predições em cima do código genético do exame de DNA do paciente. Faz uma análise de doenças fenotípicas com base nos exames de DNA e a tipagem gênica daquela pessoa, daquele paciente. E esta pessoa passaria a receber o tratamento adequado antecipadamente para que a enfermidade não venha a ocorrer. Nas técnicas de reprodução assistida é bastante comum a análise do cariótipo do embrião pré-implantatório, fazendo o chamado diagnóstico pré-implantacional, tirando-se da implantação uterina aqueles embriões que são dotados desses genes mutantes que podem fazer surgir o aparecimento de algumas síndromes, como a síndrome do X frágil, ou a distrofia de Duchenne, ou outras distrofias ou doenças distróficas bastante graves de cunho genético. Nesse sentido, foi a evolução da medicina, mesclando bioética, biodireito, biotecnologia e direito médico em toda a sua dimensão para buscar ter uma qualidade de vida para os pacientes, uma sobrevida para o paciente, um aumento da expectativa do paciente para que ele possa se sentir, como diria Hannah Arendt, em casa no mundo.